Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre com muita alegria que aqui estamos para esse nosso encontro semanal, encontro de família, mas sobretudo, encontro com Jesus. A oportunidade de abrirmos as portas do nosso coração, dos nossos lares, para receber o Mestre, que ficará certamente conosco, nos ajudando durante o estudo. Não esqueçamos do recipiente com água, que será fluidificada pelos benfeitores espirituais durante o nosso estudo. Vamos fazer agora a nossa leitura preparatória do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem hoje é a 96. Diversidade. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Sem a luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana e, por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietude e sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma devemos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mais uma grande interpretação do Espírito Emmanuel com relação às palavras de Paulo e que vai exatamente nos fazer pensar que no mundo a diversidade sempre esteve presente, mas todos têm um papel a cumprir, todas as atividades, todas as tarefas, todas as operações são relevantes, cada um no seu campo de atuação, e tudo que se executa tem a sua importância porque provém do alto, porque Deus, o Criador, ele está exatamente no comando, ele está exatamente orientando
essas atividades. Então, a reflexão muito oportuna, né? Porque nem sempre nós conseguimos compreender e aceitar essas diferenças no mundo atual. Então, vamos nos preparar para a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e aos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez para o estudo do vosso Evangelho de Luz. Estejais conosco, Senhor, nos ajudando a compreender os ensinamentos da vida maior e, principalmente, nos fortalece para que a cada dia tenhamos perseverança de buscar a vivência das leis divinas, das leis morais da vida que trouxestes até a humanidade. Que a vossa bênção nos seja concedida, que ela nos envolva, nos ilumine e nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos dar início ao estudo do 8º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É mais uma bem-aventurança. Então, no 8º capítulo, itens 1 e 2, Jesus diz: é a bem-aventurança aqueles que têm puro coração verão a Deus. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que eles as tocassem. E como os seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Está em Marcos, no capítulo 10, no versículo de 13 a 16. Como podemos analisar as palavras do Cristo, esse grande ensinamento? Por que pureza de coração? O que pode significar para nós? Nós aprendemos ao longo da vida que o coração é um órgão do corpo físico que funciona como uma bomba a levar para todo o corpo o sangue através da pequena e da grande circulação. Isso do ponto de vista físico, material. Mas do ponto de vista espiritual, nós sabemos que é a alma que sente, pensa e realiza, transmitindo suas emoções, suas sensações, seus sentimentos ao corpo físico através do perispírito. Mas também sabemos que o coração está ligado ao sistema nervoso, de modo que as emoções, tanto salutares ou não, elas têm repercussão, elas vão repercutir no sistema cardiovascular. E isso vai alterar profundamente as condições do indivíduo, de acordo com o teor dos sentimentos, o teor das vibrações emitidas.
Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de alguém que depois de um grande aborrecimento, de uma grande briga, desencarnou? Lembro, tempos atrás, eu levei uma cunhada ao pronto-socorro, ela estava com muita palpitação e realmente estava com pressão alta. Depois de todo o atendimento, o médico perguntou a ela se por aqueles dias ela não tinha tido uma raiva, um aborrecimento grande. E ela disse que não, ficou surpresa e perguntou por quê. Então ele disse: ninguém dá conta do quanto é prejudicial a raiva, os sentimentos desconcertantes, né? Essas brigas, essa desarmonia. Às vezes depois de 1, 2, 3 dias, a pessoa desencarna. Aí diz, uma parada cardiorrespiratória, infartou, mas tem tudo a ver. Eu achei muito interessante ele fazer esse comentário. Depois eu encontrei com ele em um congresso espírita, aí eu compreendi as colocações dele, né? Era alguém que já conhecia sobre a condição do espírito. E nós também podemos perguntar por que devemos nos assemelhar a uma criança. Afinal, a criança é um espírito reencarnado que já teve outras experiências, que traz consigo suas dificuldades, que traz consigo as suas imperfeições, suas más inclinações. Mas nós não podemos também esquecer que o espírito, antes de reencarnar, quando se aproxima a reencarnação, ele vai passar por um período de perturbação. Ele vai perder consciência aos poucos, gradativamente, de si mesmo. É como se ele entrasse num período de sono, um período transitório, mas num período de sono, mas guardando em si as suas faculdades de forma latente. E isso é muito importante, porque representa um ponto de partida para o espírito em sua nova encarnação. E aquelas experiências que estão adormecidas, as outras experiências passadas, não vão interferir, prejudicar, entravar a atual existência, a atual encarnação. Depois que há a reencarnação, que a criança nasce, ela vai paulatinamente recuperando as suas condições, né? A sua consciência, à medida que os órgãos vão amadurecendo. Nós podemos dizer que nesse período ela vai permanecer dessa adaptação ao novo corpo físico. Ela vai se adaptar ao corpo que vai lhe servir de esteio para a evolução. E ela vai exatamente, é quando se diz que o espírito, realmente nesse período, ele é criança. Então ele não vai expressar as suas más inclinações ainda, ele não vai expressar alguma maldade, alguma perversidade, porque ele está ainda com esse seu acervo ainda adormecido. Isso vai acontecendo gradativamente. Todos nós já ouvimos falar que a reencarnação se completa, o espírito ele está adaptado ao corpo até os 7 anos de idade. Mas nós sabemos que, por informações da espiritualidade, que esse processo também continua até a vida adulta. A adolescência, que é um período muito crítico, a pessoa não é nem criança e nem adulto, é um período de conflito, de transformações no corpo, problemas na área emocional, a explosão hormonal. Então, não é por acaso que os mentores espirituais dizem que na infância é o melhor período para que os pais transmitam
os valores positivos, os valores morais, porque o espírito que está ali reencarnado, ele está mais flexível, ele está mais disponível para assimilar os novos conhecimentos. E se a criança começa a expressar alguma imperfeição, algum desvio assim de conduta, é hora dos pais irem corrigindo, irem exatamente cortando, como se diz, o mal pela raiz. Então, quando Jesus faz essa comparação, é exatamente, ele diz que a gente não é para ser igual, se assemelhar a uma criança. Se assemelhar a uma criança, porque a criança ainda não tem maldade. Normalmente, ela transmite candura, inocência, gosta das coisas boas da vida, não tem raiva, tem algum aborrecimentozinho, mas não tem raiva, não tem mau humor, gosta exatamente do cotidiano com seus amiguinhos, se briga com um amigo hoje, essas brigas infantis, horas depois já estão brincando juntos. Então, essa pureza que a criança transmite ainda quando está nesse processo de aprendizado, de adaptação ao novo corpo físico. Então, essa comparação que Jesus faz com as crianças. Jesus anteriormente, no estudo anterior, a gente viu que ele também fez uma comparação. Quando perguntaram quem seria o maior no reino de Deus, ele comparou uma criança. E agora volta a fazer a mesma comparação, agora com relação à pureza. Jesus aproveitava os fatos, o cotidiano, para exatamente dar os seus ensinamentos, fazer as suas reflexões. Então, Jesus dá importância à pureza de coração da mesma forma que dá a humildade à simplicidade. Porque se nós, como espíritos, elaboramos a nível mental, pensamos, fazemos as nossas construções mentais, nós vamos expressar os sentimentos que possuímos através exatamente de do perispírito. E o coração é o órgão que vai sentir essas emoções, sentir esses sentimentos, né? A gente diz, eu me emocionei tanto que meu coração acelerou, disparou. Como a gente viu, o espírito, ele impulsiona, através do perispírito, impulsiona a matéria. Então, meus amigos, isso tudo nos faz pensar que o quanto é importante a infância, né? É um ensinamento que Jesus deixa implícito, porque ele desde que nasce, a criança desde que nasce, como a gente já falou, vai gradualmente despertando as suas ideias, né? Os sentimentos que já desenvolveu, aquele acervo que é o resultado de todas as experiências reencarnatórias. Então, nós costumamos assim pensar, refletir como os nossos corações estão, né? A gente muitas vezes não cuida da nascente dos nossos sentimentos. Como é que estamos pensando, quais ideias que estamos elaborando, que estamos alimentando, ideias essas que se expressam nos sentimentos, e sendo o coração essa válvula tão importante fisicamente, mas espiritualmente, como é que estão os nossos corações? Nosso coração está sendo alimentado
Por quais sentimentos? Por quais valores? Ainda existe muito desconhecimento com relação a esse mecanismo. E só a doutrina espírita nos traz, porque interpreta, analisa os ensinamentos de Jesus em sua raiz, em sua essência. Então, quando Jesus disse também, outro destaque aqui, ele diz assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino. Ele chama de criança, ele chama exatamente de pequeninos. Ele se as crianças como aqueles irmãos que já alcançaram a simplicidade, que já alcançaram a humildade, que creem nos ensinamentos de Jesus e que por isso já têm sentimentos mais elevados. Então, para ver o reino de Deus, o reino dos céus, é necessário ter essa pureza. O reino de Deus, não só aquele que está além das fronteiras da matéria, mas o reino de Deus dentro de cada um. O reino de Deus começa na construção interior. A nossa construção interior a partir dessa reforma íntima, a partir dessa nossa transformação, do nosso esforço, da nossa perseverança, do nosso empenho para vencer as nossas más inclinações. Então, a mensagem de hoje que Kardec faz essas análises a partir dessa passagem de Jesus, é que nós compreendemos por que a doutrina espírita nos ensina, nos adverte com relação a essa necessidade de burilamento interior. Porque nosso processo de evolução, ele está correndo. E em todo momento da nossa vida, nós somos convidados a fazer o bem, a refletir, a pensar. Isso desde o momento que a gente acorda. Nós temos as mais variadas oportunidades de fazer o bem e de crescer espiritualmente. Então, essa questão de pureza de coração é algo muito importante, que a gente pode acreditar nos ensinamentos do Cristo, a gente pode louvá-lo, mas a nossa prática, o nosso testemunho não corresponde. Por quê? Porque são os sentimentos que vão nos impulsionar a agir dessa ou daquela forma. Então, sem dúvida, é um desafio para todos nós, mas todos nós estamos evoluindo. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas que vai ser de acordo com o que fazemos do nosso livre-arbítrio, de modo que nós vamos chegar lá no nosso ponto final de chegada para a qual Deus nos criou, que é a perfeição. Então, vamos fazer as nossas reflexões, durante a semana. E vamos agora fazer as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos ao alto, pedir a Deus, nosso Pai Jesus, aos benfeitores da vida maior, que recebam as nossas vibrações que dirigimos a toda a humanidade, pela fraternidade, pela paz entre os povos, pelos governantes,
para que hajam com consciência e justiça social, pela coesão, união da doutrina espírita em torno dos ensinamentos do Mestre e da codificação. Também pedimos, Senhor, por nossas famílias, por nossos familiares, para que a vossa bênção, a vossa graça envolva a todos com proteção, paz, saúde e amor. E que essa luz divina guie os nossos passos, as nossas vidas, os nossos caminhos. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Agradecemos a espiritualidade por esses momentos abençoados de reflexões e assim encerramos o Evangelho no Lar de hoje, com muita paz em nossos corações. Que possamos ter uma semana de saúde, luz e harmonia.